Olá pessoal, primeiramente estimo que todos estejam bem. Bom, vamos lá. Hoje a nossa aula ela é simples, né, mas muito objetiva e muito útil para o nosso dia a dia, né? É uma aula no qual nós vamos discutir, explicar e mostrar para vocês, né, formas efetivas de como a gente utilizar ferramentas de buscas e outras situações e ferramentas, né, e situações que a gente tem dentro do Google, né? Então, ou seja, como a gente ter mais produtividade, mais agilidade utilizando a questão da internet como um todo. Bom, primeiro vamos lá. Primeiro vamos à questão do Google, né? O próprio Google mesmo, né? É uma ferramenta de busca, né? E a gente sabe que hoje a Google, além de ser uma excelente ferramenta de busca, né? A mais utilizada aí a nível mundial, né? Também ela traz outros produtos em si, né? Que nem as diversas aplicações que ele disponibiliza para nós aqui, né? Desde a questão do Drive que a gente estava conversando, que substitui o pendrive, o Gmail, né? Que é o e-mail que a gente usa, né? A questão dos documentos, planilha, apresentação, a agenda, né? Que muito nos interessa também a questão de formulários que nós estávamos conversando há um tempo atrás, o próprio YouTube que está incorporado dentro da questão da ferramenta, né? Mas em si, né? O Google ele tomou toda a fama, toda a proporção inicial dele, né? Nos inícios do ano 90, 2000 em si, né? No qual passou a ser reconhecido como uma ferramenta de busca que auxilia, de certa forma, a gente localizar alguma situação dentro da questão que nós queremos na internet. Bom, nessa ferramenta de busca, muitas vezes a gente vai lá e fala assim, não, é fácil buscar, eu vou no Google aqui, digito Google, coloco o que eu quero buscar e ele me dá o que eu quero, né? Mais ou menos, né? E é isso que eu gostaria de discutir hoje com vocês e trazer algumas situações para vocês perceberem que quanto mais detalhado eu colocar, ou quanto mais específico eu colocar em questão da minha busca, mais chances de ter aquilo que eu quero, né? Eu vou conseguir, né? Então, um exemplo, eu vou buscar o meu nome, né? No Google, né? Então, Carlos Roberto Paviotti, ok? Se eu dar um Enter aqui, ele vai dar um monte de coisa de Carlos Roberto Paviotti. Na verdade, ele está buscando dessa forma, assim, em todo lugar que ele encontrou Carlos, Roberto e Paviotti, ok? E daí ele tenta consolidar isso daí e todo lugar que ele encontra primeiro essas três palavras ele traz, né? E aí ele começa a trazer aquilo que começa a encontrar separado com Carlos, com Roberto e com Paviotti. Bom, aqui ele traz um exemplo, um escavador, traz LinkedIn, ou seja, várias informações, né? Perfil em relação ao instituto, traz algumas fotos. Bom, subindo aqui um pouquinho, né? Aqui que eu gostaria de mostrar, ó, nós temos aproximadamente 65.400 resultados, demorou 0,49 segundos para ele mostrar para mim. Muita informação, ok? Bom, no entanto, ele trouxe aqui ó, todas as informações que envolvem Carlos Roberto Paviotti. Se eu quero só as notícias que trazem Carlos Roberto Paviotti, são aqui, ó. São 96 resultados, demorou 0,17. Então, todos os lugares que eles encontraram que tem situações que podem ter Carlos ou Roberto ou questão do Paviotti como um todo. Então, tem a questão aqui de avisos fúnebres de uma empresa chamada Paviotti, né? Eu não conheço, né? Esquadrão Imortal do Corinthians, meu Deus do céu, pior ainda, né? Descendentes que escrevam carta, a cartola, tal, ou seja, tem situações que nada a ver e até desconheço, mas são as notícias que são publicadas. Tem a opção de maps, né, que são um mapa que aponta alguma coisa onde tem Carlos Roberto Paviotti. Na verdade, ele está apontando para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né, no qual eu sou docente, né, faço parte do corpo docente como um todo. Então, ele traz essa situação do mapa aqui como um todo, ok? Onde ele, vamos falar assim, que me encontra, né? Tem as opções de imagem, algumas fotos em que algum momento estive relacionado. Então, esse cara aqui sou eu, né? O professor, ok? É,
Isso aqui são alunos que foram alunos, e esse outro cara aqui, ó, é um primo, né? Primo de segundo grau meu, também foi meu aluno aí no Instituto Federal, tem o mesmo nome, ok? Mas, como você pode ver, somos diferentes, tá? Totalmente diferentes. Então, muitas vezes, quando vocês forem me procurar na questão da internet, vocês vão me encontrar como Carlinhos Paviotti, ok? E essa é o outro, né? O outro Carlos Roberto Paviotti, muitas vezes vocês vão encontrar ele na internet com o nome de Roberto Paviotti, o segundo nome, ok? Então, aqui são apenas algumas coisas que muitas vezes eu participei, eu estou envolvido no processo como um todo, né? É, dá para a gente consultar, dá para a gente verificar, né, as situações aí em si. Essa aqui é minha esposa, né, Vanessa. Então, bastante coisa que dá para a gente verificar e buscar, né? Então, há questões da imagem, tem a questão de shopping. Se eu estivesse vendendo alguma coisa que estava envolvido no processo, ele traz aí também. Não tenho nada vendendo, então muitas vezes ele não traz. Tem a questão de notícias, livros, voos, finanças e aí vai, tá? Bom, deixa eu só voltar um pouquinho para cá e voltar na questão de todas. Muitas vezes nessa busca que eu vou fazer, novamente, né, são 64.400. São muitas coisinhas aqui para verificar, né? Só lembrando que a cada o que ele traz aqui do Google, né, são 10 páginas aí que tem meus nomes mencionados. Então são muitos os aqui que a gente vai ter dentro dessa questão do Google. Bom, e aí a gente percebe que isso daqui não é efetivo, né? Por quê? São muitas situações para pesquisar, né? Então ele começa a trazer, né, o Carlos Roberto Paviotti, depois eu vou clicar um pouquinho nos os mais para frente para vocês verificarem. Chega um momento que ele deixa já de olhar o Carlos Roberto Paviotti como um todo, no nome junto. Então, um exemplo, eu cliquei lá no 8 lá para a gente verificar. Aqui ele já está trazendo um exemplo, Carlos Roberto Paviotti, a questão do número do benefício. Né? Você lembra que eu comentei com vocês que alguns nomes, algumas situações eles deixam vazar, né? E a LPGD fica de lado, né? Começou a vazar que nem um exemplo. Esse aqui não sou eu, né? Esse aqui é o outro Carlos em si e aqui vazou o número do benefício dele. É errado, né? Ó, vamos pegar uma outra situação aqui, uma segunda situação que está no TRT 15. Olha o nome do advogado, Carlos Roberto, que ele encontrou, ok? E aqui, em momento nenhum, ele trouxe Paviotti, então ele já mudou. Olha a outra situação, listagem de suspensão, não sei o que é, mas é no Jardim Paviotti, lá em Montemor, e um tal de Carlos Roberto, mas só que ele é Paiva, né? Então, ou seja, ele começa a jogar informação que não condiz aquilo que eu tenho, né? O que eu quero. Então, muitas vezes, para a gente ser mais efetivo em relação ao que a gente quer buscar, basta a gente vir aqui no Google e a gente coloca entre aspas. Então, daí ele busca a sentença inteira. Carlos Roberto Paviotti, ok? Então, se eu dar um Enter, olha só que agora ele diminuiu. Então, daqueles 64.000 que eu tinha pesquisado anteriormente, caiu para 1.080. Então agora ele traz situações mais efetivas que envolvam Carlos Roberto Paviotti, não Carlos Roberto, ou Carlos, ou Roberto, ou Paviotti como um todo. Então aqui já facilita. E aqui, ou seja, ele traz os nomes, as situações, o que nós temos, né? Então a primeira página em si praticamente ele nem mudou, mas diminuiu. Então um exemplo, agora aqui, né? Se eu for clicar lá, um exemplo no meu 8 lá que eu tenho, ó, já não encontrou mais nada, então aquele 8 já não faz sentido. Então dá até pra gente repetir aqui, né? Ó, então aqui o que saiu no correio, aqui de um treinamento que foi feito, aqui do meu PIT, né? Que tá aqui, meu plano de trabalho dentro do instituto. Isso aqui já não é meu, é do outro Carlos. Então, ou seja, aqui tem várias situações, né, que possibilitam eu, né, tá vinculado, né, tem a dissertação do meu mestrado, então bastante situação. Aqui eleições municipais, que vai aparecer o nome do outro Carlos lá, que um tempo atrás ele foi candidato a vereador, mas não era eu, mais uma vez era o outro, né? Então, ou seja, são várias situações que ele dá e ele traz que envolva o meu nome como um todo, né? Então aqui é um artigo meu publicado numa revista em relação ao meu trabalho de mestrado, né? Então, ou seja, são várias situações que agora envolvem sim o Carlos Roberto Paviotti como um todo, tá certo? Então,
Essa questão aqui, a empresa, uma empresa no qual eu trabalhei antes está no Instituto Federal, né? Então eu era analista de sistema e suporte como um todo lá, né? Então, ou seja, é mais efetivo, tá? Bom, e muitas vezes, vamos lá, não vou encontrar na internet com esse nome de Carlos Roberto, mas sim como Carlinhos Paviotti. E aí todo lugar que eu, né, dar um enter aqui, ele vai colocar onde me encontrei, o nome de Carlinhos Paviotti. Então, exemplo, tá aqui a questão do Carlinhos como todo, meu perfil, um exemplo na minha rede social do Facebook, né, aniversariante da semana que saiu lá na questão num determinado jornal, né, o comitê organização do IFE aí, né, muitas vezes as minhas situações que são publicadas no Instituto vêm com o nome de Carlinhos Paviotti. Essa aqui nem eu não sei o que é, mas eu sei que tá alguma coisa aqui no EduPrey aí, de alguma coisa que saiu com o meu nome de Carlinhos Paviotti como um todo. Tudo bem? Então, ou seja, é uma forma mais efetiva da gente procurar, tá? Bom, vou trazer aqui a questão do nome ainda, do jeito que está aqui. E aí, muitas vezes a gente vai falar assim, pô, Carlinhos, é legal, gostei dessa situação, dessa forma de busca, o buscar entre aspas, eu acho um negócio bacana pra caramba, muito mais efetivo na questão da gente executar, de buscar e de ter os resultados, mas eu queria alguma coisa mais direta mesmo, né? Então, tem uma opção disso daí, além de colocar entre aspas, de buscar um exemplo em imagens, né? Alguma coisa nesse sentido, também temos, pessoal. É essa opção que muitas vezes fica aqui que a gente deixa ela de lado, chamada ferramentas. Nessa opção de ferramentas, ele tem, né? Pode ver que ele abriu uma abinha aqui para gente. Ele dá até o lugar onde a gente quer pesquisar, né? Um exemplo, qualquer país, qualquer idioma, qualquer data, todos os resultados. Muitas vezes eu gosto de usar isso aqui, ó, em qualquer data. Não, não quero em qualquer data. Eu quero ver quais foram as publicações que ocorreram com o meu nome que envolveu o último ano, né? Então ele vai pegar os últimos 365 dias e ele vai trazer para cá. Então, um exemplo, teve uma atualização lá no Escavador, né, que é um lugar onde ele traz, ele replica a questão do que está dentro do meu currículo lá, ok? Ele trouxe a questão do processo seletivo, que ocorreu no Instituto, né, e acabou, né? Praticamente tem avaliação de restaurante, não foi eu que fiz, tá? Essa aqui não foi eu não, né? Mas há uma aplicação que está lá de 9 de dezembro de 2021 também, né? Como deve agir para efetivar a prática avaliativa, né? Então, esse camarada aqui, né? Esse aqui foi meu professor orientador de mestrado, né? Que ele mencionou no trabalho dele que ele me orientou dentro de um trabalho conjunto, né? Então, ou seja, ele trouxe as últimas publicações do último ano. Eu posso ser mais específico, eu quero saber o que foi publicado no último mês. Ah, só tem essa publicação aqui que esse professor me colocou, né? Ah, legal, né? Então, nas últimas 24 horas, olha, não tem nada, né? Então, é bacana, é uma ferramenta que nos possibilita consultar e trazer situações mais efetivas como um todo. Ok? Bom, vamos lá. Próxima situação para a gente colocar aqui, né? Eu vou trazer até alguma coisa simulada para a gente entender e enxergar as situações possíveis a gente realizar. Eu vou trazer uma simulação para nós que envolve, de certa forma, uma situação. Um exemplo, eu preciso ir para Santos, né? Vamos colocar assim, eu preciso ir para Santos, eu preciso fazer uma reserva em um hotel e eu preciso saber aonde é essa questão, quanto vai me custar e assim por diante. Então, né, vamos utilizar o Google para essa situação e com base nisso daí a gente vai entender um pouquinho da forma do que pode ocorrer como um todo, tá? Então vamos lá. Estou com o Google aqui e aqui eu vou digitar um exemplo, Santos, né? Se eu digitar Santos, ele vai trazer, né, 2 bilhões e meio de informações e 0,55 segundos que ele traz desde a questão do jogo do Santos e outras coisas aqui. Não é isso que eu quero, Carlinhos. O que eu quero? Por exemplo, eu quero hotéis em Santos, né? Eu vou ter que ficar hospedado em algum lugar, então, um exemplo, eu quero hotéis em Santos.
Ó, legal, ele deu a opção aqui de hotéis em Santos, trouxe alguns sites específicos da questão de hotéis em Santos. E aqui embaixo, né, hoje essa ferramenta de busca que nós temos, ele já traz algumas coisas mais específicas, tipo, né, essa questão de hotéis que ele vai pesquisar, quais são os dias que eu quero pretender, né, aí está, né, e a quantidade de pessoas como um todo. Então, um exemplo, vou fazer uma simulação aqui, né, eu preciso num dia de semana, então vou marcar no dia 12, ok? E eu vou ter que retornar, vou lá, para um exemplo, para negócios, né? Vai ser no dia 14, já que eu vou aproveitar desse lá, vou levar minha família inteira. Então vamos estar em 4 hóspedes, ok? Depois aqui ele vai trazer para mim todas as situações possíveis da questão de hotéis, né? Olha aqui que bacana, né? Então ele traz a questão pelos preços, dentro daquilo que a gente quer. Ah, detalhe, dos filtros, se tem piscina, se quer alguma coisa abaixo, de um valor determinado, se tem a questão de oferta, se eu quero alguma coisa que envolva a questão de estrelas, né? 4 estrelas ou 5 estrelas, né? Questão de preço, posso ordenar por questão de preço como um todo, né? Por questão de prioridade, já dá a questão dos possíveis fotos da onde está a questão do hotel como um todo, né? E eu sempre gosto de dar uma olhada também nessa opção que ele dá aqui, ó, na questão do mapa, né? Então vou expandir a questão do mapa aqui. E aí com questão do mapa aqui, ele já dá opções para a gente que nos possibilita enxergar da onde que ele vem, para onde ele vai dentro da questão da orla e os preços que nós temos, né? São os diversos preços como um todo, né? Então aqui eu consigo volta para lá, né? Não é na Ilha Pochá que eu quero ir não, né? A Ilha Pochá fica aqui no cantinho aqui, né? Mas aqui o exemplo aqui é a rodovia que a gente desce, né? Na verdade, aqui na ponta, né? Que ela vai desce a questão do túnel, tudo, né? Desceu, veio para cá, aqui já vai sentido a questão da Praia Grande como um todo, né? Ou, né? Eu venho pro lado de cá que eu vou vir aqui para São Vicente e Santos como um todo, tá? Bom, vamos lá, só pegando desse lado então, que é para esse lado que eu quero ir, né? Aqui tá a questão da Praia Grande, né? Não, mas eu quero vir aqui, eu quero vir para Santos, né? O nosso foco era a questão de Santos como um todo. Bom, então aqui eu tenho Santos, né? Passou aqui São Vicente, aqui já vai começar a questão de Santos como um todo. Então aqui Santos ele começa, né, com uma situação bem bacana, só estou aumentando aqui para a gente dar uma olhadinha a questão dos tamanhos que nós temos, né? Então ele começou, um exemplo, a Avenida Presidente Wilson que ele tem, a Praia do José Menino, né, que começa a primeira Praia do Santos, que ele faz a divisa lá com São Vicente, e aqui ele traz a questão dos preços, ó. Então, um exemplo, tem esse hotel, uma pousada, não é nem um hotel, fica R$ 170, tem esse daqui que é o Hotel Imperador, né, que fica R$ 359, né? Tem um outro que está um pouquinho mais avançado, que é o Pousada do Orquidário, né, 222. E aí, ou seja, ele vai passando, ele vai dando os preços para a gente em cada uma delas, né? Então terminou o Zé Menino, aqui tem o Canal 2, começa a Praia do Gonzaga, terminou a Praia do Gonzaga com vários preços que a gente tem aqui também que dá para a gente ver. Ó, tem a Praia do Boqueirão, né? Então, ou seja, cada uma das praias, cada uma com um preço, né? E lá na ponta, né? Vou vir aqui para a ponta da praia, onde ele vai começar a fazer uma curva como um todo, né? Fez aqui a curva certinha, bonitinha, que já está na questão do lado do canal, ok? Então aqui, ó, é a ponta da praia, o mercado de peixe do Santos, aqui no cantinho ele já vai ter a questão o aquário, né? Bom, e aqui, só voltando, né? Tem os diversos preços que a gente tem, né? Então aí eu vejo cada um desses preços, o que interessa e assim por diante. Um exemplo, o que me interessou, quero ficar nessa praia José Menino, né? Então eu tenho uma opção de pousada ou tenho uma opção de hotel, né? Esse hotel Imperador. Eu me interessei nessa questão desse hotel aqui, ó, 359, 4 pessoas. Legal, vamos clicar para a gente ver. Cliquei, daí ele vai dar, ó, Hotel Imperador, R$ 359, dá para você fazer a reserva pelo hotel urbano, né?
Tá os dias que eu coloquei disponíveis. Opa, dias, né? Ah, vamos lá, então vamos alterar. É do dia 12, né, que nós tínhamos colocado até o dia 14. Né? Vamos lá novamente dar um filtro, ok? E aí ele vai trazer para a gente, está processando ainda, né? A questão de quanto que vai ficar, 4 pessoas, tal, né? Então, pelo hotel urbano é possível fazer essa reserva por R$ 359. Bom, vamos lá. Aqui ele traz foto do hotel, né? De como que é, que dá para a gente acompanhar. É legal, né? Ah, beleza, tá lá tudo certinho, né? O interior, exterior, os espaços, café da manhã, tudo belezinha, né? Da a opção sobre o que que é esse hotel, aonde que está a questão da localização dele como um todo, as avaliações que são dadas, né? A avaliação tá 3,6, bom, bom. Questão do preço, né? Aonde que eu posso fazer a questão do preço como um todo, né? Então, cada um deles como um todo, né? A questão do geral, que envolve a questão do prédio como um todo. Né? E não sei se vocês viram que eu comecei a avaliar, agora ele já deu opções de contratar o mesmo hotel, e aqui tem essa TripAdvisor, né? Que ele deu o mesmo hotel com preço já diferente, ó, mais acessível. Né? Então, muitas vezes compensa a gente fazer a reserva por esse cara aqui, ó. Ok? Bom, e aí para reservar, né? Se entra aqui no acessar e ele vai carregar a questão do hotel, né? O dia, o horário, a questão de quem vai envolver aqui como um todo, né? Então é possível a gente fazer a reserva, autenticar aqui com a conta da gente, tudo certinho, bonitinho e fazer a situação dele como um todo, tá? Bom, só voltando para lá, né? Que é só para a gente fazer uma comparação, vocês darem uma olhadinha certinho, bonitinho, identificarem aquilo que vocês querem, fazerem o apontamento que a gente quer. Então, a gente, um exemplo, localizei a questão do hotel, falei, fui lá, vou reservar esse hotel mesmo. Beleza. Aí a outra situação que a gente já leva, né? E isso é bacana da questão do Google como um todo, é de a gente saber de onde é o endereço e de a gente buscar qual é a rota, qual é o que eu tenho que fazer para chegar até lá. No caso aqui, ó, ele já está até trazendo para a gente a opção do endereço, que é esse o endereço que ele está colocando da onde que é o local, ok? E aqui ele dá uma opção de rotas. Daí ele já carrega para a gente a opção de rotas. Ou melhor, né? Se isso daqui não estiver disponível dentro do que você está fazendo a consulta, você pode vir aqui digitar no Google, né? E aí você vem aqui e coloca assim, ó, Maps. Ok? Daí você carrega o Maps do Google, que vai cair no mesmo lugar. Ok? Mais ou menos no mesmo lugar. Aqui, ó, ele já trouxe apontando aonde a gente quer, no local onde a gente quer chegar no final. Aqui a gente só vai fazer assim, então, ó. A gente vai vir aqui clicar em rotas. Daí eu vou colocar um exemplo, Capivari, do lugar da onde eu vou sair, para o local para onde eu vou. Só vou dar um Ctrl V aqui, ó. Avenida Presidente Wilson, 184, ou melhor, Hotel Imperador. Já ele até localizou para mim que esse endereço é do Hotel Imperador. Daí ele traz aqui, ó, beleza, Carlinhos, vamos lá. Se você for sair, um exemplo, agora, né, ou qual vai ser o meu horário da partida, ou o horário que eu quero chegar, um exemplo. Se eu for sair agora, né, ele dá o caminho para que eu possa pegar a rodovia dos Imigrantes, né, ou eu posso ir pela Bandeirantes e a rodovia do Imigrantes, né, ou se você quer ir de transporte público, então eu tenho que pegar a linha de Capivari Campinas, dá até o nome da aviação, que é a Aviação Lira, depois eu vou pegar de Campinas a São Paulo, ok? E depois eu vou pegar do Jabaquara a Santos e aí eu vou conseguir chegar nesse lugar, caso eu queira, né? E esse tempo demora para mim 6 horas e 16 minutos, ok? Bacana. Bom, eu posso ir por carro também, né? Tem pedágio. Se eu for pela rodovia pela ABR, que é esse aqui que a gente fala rodovia do Açúcar, né? E pegar a questão da Castelo Branco e entrar pelo Rodoanel, né, eu vou demorar 3 horas e 10 minutos. Se eu for pela Bandeirantes, que é esse outro caminho aqui que ele está indicando para mim, eu vou demorar 3 horas e 12 minutos, diferença de 2 minutos. Né? Então, ou seja, são opções que a gente tem, né, que abre para a gente aí, para a gente enxergar. Um exemplo, não quero essa rota, eu quero essa.
né? Daí eu clico na rota, que ele dá para mim como prioritário. Ah, não, eu quero ir com transporte público. Então, a forma de como que eu vou utilizar e indicar que eu quero ir com transporte público como um todo, né? Então, são opções que a gente tem aqui. E aqui, ó, ele tem uma opção que é bacana, que nem um exemplo. Se eu sair agora, não, eu quero estipular minha partida. Eu vou querer sair, um exemplo, um horário que eu sei que vai ter, que eu estimo que esteja pouco trânsito, né? Que eu vou sair às 23 horas. Se eu sair às 23 horas do dia de hoje, né, do dia 1º de julho, ele está dizendo para mim que eu vou demorar 3 horas e 40 minutos, né? Chegada por volta de 2h40, né? E eu vou rodar 205 km, ok? Bom, se eu for de ônibus nesse mesmo horário, ó, já diminuiu um pouquinho, ok? Vai 5 horas e 28 minutos. Mas também ele já mudou a minha rota, tá? Ele fala que eu tenho que pegar um ônibus, né? E eu vou chegar lá 11 horas e 19 da manhã. Eu tenho que pegar um ônibus de Capivari em Indaiatuba, de Indaiatuba para São Paulo e depois eu vou pegar de São Paulo Jabaquara, né? É bastante tempo, né? Então, ou seja, são opções que ele dá para a gente, né? Para que de certa forma a gente consiga se planejar ou ter uma visão específica da nossa rota, da forma de como a gente vai fazer como um todo, tá? Bom, o bacana disso, né, que depois a gente consultar, de fazer a estimativa, tal, de ter uma previsão por onde que a gente vai passar, né, que a gente tem uma opção de zoom aqui que dá para a gente aumentar tudo certinho, belezinha, né, pelas cidades que a gente passa, para onde a gente chega, a rota que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente para assim, ó, um exemplo, está aqui na ponta da onde que eu tenho que fazer, eu estou enxergando que eu vou ter que entrar aqui na hora que chegar em São Vicente, vou ter que sair, né, numa avenida específica, fazer o retorno aqui do lado e entrar em São Vicente e chegar até nessa opção aqui, né? Bom, feito isso, né, ele está dizendo por onde eu estou passando, tal, né? Então, um exemplo, cheguei aqui nessa ponta, aqui está a questão do hotel como um todo, né? E aqui ele fala, ó, para chegar na frente do hotel, né? Não sei se vocês perceberam aqui na questão da rota, né? Eu vou ter que vir pela avenida, que é uma avenida, vai ter uma opção de retorno, que eu vou ter que usar ela aqui para retornar. Carlinhos, como que é isso, hein? Né? Será que é complicado chegar lá? Não, vamos ver se é complicado ou não, né? A gente dá o zoom, aí eu vou pegar o bonequinho aqui, ó, e eu tenho a opção de arrastar ele para cá. Arrastei ele para cá. Esse aqui é o hotel, correto? E é onde eu quero chegar, ok? Hotel Imperador de Santos. Então, isso aqui é onde eu vou chegar, né? Então, eu sei que eu vou ter que pegar essa avenida, né? Deixa eu só seguir a avenida aqui, ó. Então, aqui tem o sinaleiro, o sinal, eu vou ter que ir lá para frente, só para a gente enxergar como vai ser a questão do nosso retorno, né? Olha, a praia está fechada ali. Ó, aqui é onde eu vou ter que fazer o retorno. Ó, tem que sair na minha esquerda. Fui na minha esquerda, tá, beleza. Então é aqui que eu tenho que fazer meu retorno, E aí eu faço meu retorno e desse lado aqui eu vou voltar. Ó, já tem sinalização, tinha uma placa de sinalização falando que no máximo 50 km, né? Então, ou seja, eu consigo retornar e identificar o local, né, o meu trajeto, o que eu tenho que passar, o que estou visualizando. Então, é uma situação bem legal essa questão, né? Possibilita a gente ter um visual daquilo que de certa forma a gente vai enfrentar na realidade, né? Então é bem bacaninha, né? Então, ó, tem um semáforo, depois que passou o semáforo, é por aqui, né, que a gente vai, ó, ele está aqui, ó, achei o hotel novamente, né? É esse hotel Imperador, né, que ele nos trouxe aqui, né? Então, ou seja, eu consegui, né, identificar a questão do hotel, fazer uma rota, fazer uma visita como um todo, né? Então, a gente consegue, de certa forma, ter efetividade e demonstrar, de certa forma, para as pessoas aonde que a gente quer, aonde a gente quer chegar, a forma de como chegar, o que olhar, o que fazer, né? Então, dentro de uma ferramenta que está dentro da questão do nosso Google como um todo. Legal?
Bom, ferramentas bem importante e bacana, né? Bom, pegando um pouquinho mais, já que a gente está falando dessa questão de selecionar, de olhar e enxergar possibilidades, né, para testarmos, né, expandirmos e verificarmos as possibilidades, né? Então isso aqui nos ajuda bastante, né? Ó, e pegando, né, só para a gente trazer mais um outro exemplo para vocês, né? Um exemplo, eu vou trazer voos, né? Voos, eu quero ir para, vamos lá, Orlando. Voos para Orlando, né? Então vou trazer para cá mesmo. Da onde você quer sair? Você quer sair de Campinas? Pode ser, eu vou sair de Campinas, né? Qual é o dia que você vai querer sair? Em julho, 28 de julho, e retornar no dia tal. Não, eu vou querer sair em agosto, né? Então vamos lá. Quero sair no dia 27 de agosto e eu vou querer retornar, ó, vou ficar uns dias lá, né? Eu vou retornar no dia 10, ok? Concluído. E aqui ele vai buscar para mim a questão dos dias, né? Primeiro ele dá a questão das escalas, ida e volta, e aí ele dá a questão dos dias e possibilidades. Ó. Então você pode voar pela Copa, né? Ó, ele demora um dia mais 2 horas, tem conexão, e o preço é 6.452. Você pode voar direto pela Azul, né? É um voo de 8 horas e 55 minutos, sem escalas, e 7 horas. Olha, esse um dia mais de 2 horas é um voo de 26 horas. Você vai cansar dentro do avião, né? Um exemplo. Você pode voar também pela Gol, com conexão, né? Então, vai demorar um dia, 24 horas, mais 6, ou seja, 30 horas dentro de um avião. Então, cansa, vai pagar 12 mil. Ou você pode ir por essa All Night, né? São 8 horas e 50 minutos, né? São sem escala e você vai pagar 17 mil, né? Eu não estou podendo, né? Então, ou seja, são opções que a gente tem, né? Que possibilita a gente consultar, verificar, tal, né? Bom, só voltando, desculpa, né? Esqueci de explicar. Eu cliquei aqui numa opção de mais voos. Ele dá algumas outras possibilidades para a gente em relação a datas e situações, né? Ó, nessa opção ele mudou o meu dia aqui, deixa eu só me atentar para trazer a questão dos mesmos dias. E aqui, ó, ele trouxe até opções que ele já traz até as questões de valores, mais valores para a gente aqui. Então, vou escolher o dia que a gente apontou lá, no dia 27, né? E aqui ele já está dando até valores, pode ver que está um pouquinho mais caro, né? E o retorno que a gente colocou foi em 10, né? Isso, 10 de setembro. Eu vou colocar aqui para concluir, só para ele fazer um filtro para a gente. E aí ele dá opções mais específicas para a gente. Ó. Então são o voo da Azul com a Copa, da Azul Unite, da Azul Copa, da Gol, né? E cada um da questão dos preços como um todo. Então 25 horas e 54 minutos, 8 horas e 55 minutos, o quanto que está produzindo de carbono, né? Então tem a questão das emissões de carbono como um todo, né? E é bem interessante, bem bacaninha aí para a gente fazer as buscas, ter noções em relação à questão de voo e assim por diante, né? Daí tem outras opções de voo que eles dão, então é só para a gente fazer uma bela simulação, né? Que possibilita de certa forma a gente ter uma noção de como a gente pode trazer a questão de voos, né? Um exemplo, vou colocar aqui novamente Google. Então, um exemplo, vou colocar voos, eu quero ir para Recife, né? Ou de Recife, né? Só para a gente ver, mudando um pouquinho desculpa, Campinas a Recife. Não, mas eu não quero sair agora de Guarulhos, né? Bom, só para a gente ter uma ideia, Guarulhos. Todos os aeroportos. Daí ele já faz um negócio bacaninho. Pegar do dia 29 de julho, final do mês até agora, e aqui mais uma vez ele dá com as companhias aéreas, né? Cada um da questão dos voos, só
esticando aqui para a gente verificar, né? Cada um deles, a questão de tempo, horas, a questão de escala, questão de emissão de carbono, cada um que são a questão dos preços. Ou seja, são opções de a gente testar, verificar e que está dentro de uma mesma ferramenta para a gente, que é a questão do Google. Tudo bem? Bom, e para a gente finalizar, visto que o vídeo já está ficando meio longo, né, e demonstrando essas situações e possibilidades para vocês, só compartilhar mais um detalhinho com vocês, né? Acho que a gente tinha comentado em alguma questão de aula, mas sempre é interessante a gente demonstrar, agora utilizando a questão do sistema operacional Windows que eu tenho aqui, né? Um exemplo, isso aqui é o meu notebook. E nessa minha opção de notebook, demonstrando para vocês uma opção efetiva de a gente verificar e navegar de uma forma mais segura, né? Principalmente quando a gente está utilizando um computador que não é nosso. Então, para que a gente não deixe informações nossas armazenadas naquilo que a gente está utilizando. Então, eu sempre recomendo a gente fazer assim, ó. Clica com o botão direito aqui dentro do aplicativo que a gente vai rodar e aí ele tem assim uma nova janela privativa. Nessa nova janela privativa, ele vai carregar o seu navegador e vai trazer essa questãozinha aqui, ó, esse estilo de binóculo. Então, com essa situação, ele traz possibilita para você uma navegação que você não deixa armazenado os seus dados pessoais na hora que você estiver navegando. Tudo bem? Pessoal, então fica aí um vídeo com uma explicação dessas questões e ferramentas em relação à produtividade, formas de a gente utilizar esses recursos que nós temos dentro da questão de busca como um todo e como a gente pode tirar proveito dessa ferramenta. Tá certo? Abraços, até mais!